Pois bem, amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Queremos compartilhar nesse domingo, dia 11 de setembro, mais uma parte das Escrituras para a reflexão dos irmãos, para a edificação dos irmãos. E eu quero estar falando a respeito da situação em que o mundo, que o homem vivia até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou Jesus, o Messias, o homem vivia sob o império da morte. Não é mesmo? A palavra de Deus diz em Romanos 5,14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Até sobre esses a morte reinou. O qual é a figura daquele que havia de vir. Junto com essa passagem, nós temos a passagem do mesmo apóstolo em Hebreus 2,14, que nos diz que, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, vemos aqui que a tarefa de Jesus era, antes de tudo, uma tarefa de resgate. Jesus precisava resgatar algo que havia sido perdido. O controle, o domínio sobre essa esfera da criação. Para que ele, então, a partir daí, pudesse dar continuidade à sua obra de resgate, que nós conhecemos como a redenção. Eu quero convidar os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, no verso 40, nós lemos assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. A multidão apertava Jesus, esbarrava em Jesus, comprimia Jesus. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam, te pressionam, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha,
A tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha, dizendo a Jairo, a tua filha já morreu. Ela já está morta, portanto, não importunes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riram dele. Riram dele. Sabendo que estava morta, mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, menina, levanta-te. E o seu espírito voltou a ela. Logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Pois bem, nós temos aqui um quadro que nos traz dois eventos em um mesmo projeto, em uma mesma cena, em um mesmo curso curto, em uma passagem em que Jesus está se dirigindo e a multidão sempre atrás dele. E dois eventos acontecem relacionados a Jesus. Primeiro, ele, logo que chega ao lugar, logo que ele chegou naquela região, foi recebido por uma grande multidão. Deus está sempre sendo acompanhado ou procurado por multidões. Nós sabemos bem disso. Nós temos aí as diversas religiões no mundo, sejam as religiões não relacionadas à Bíblia, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, ou sejam as religiões relacionadas à Bíblia, o catolicismo romano, o kardecismo e as denominações que são chamadas de as igrejas. Todas estão sempre cheias de multidões, como que se estivesse tentando ficar perto de Jesus, se esbarrar em Jesus, ver Jesus, tocar em Jesus. Isso é uma coisa comum a todos. Pessoas que, na verdade, não têm nenhum interesse em assumir um compromisso com Deus, mas elas querem ter a honra de estar ou ter estado perto de Jesus. Elas querem ter o privilégio para poder até contar aos outros, eu estive com ele, eu fiquei perto dele, ombro a ombro com ele, toquei, esbarrei nele. E outros ainda porque querem ganhar alguma coisa, tirar alguma vantagem, ter algum lucro por ter estado em contato com Jesus. Mas é raro aqueles que se aproximam do Machia para tocá-lo ou para unir-se a ele com o propósito de fazer um pacto, de fazer uma aliança, de assumir um compromisso com ele.
E a multidão recebe Jesus e logo em seguida vem uma comitiva com um homem importante. Um príncipe, um chefe de uma sinagoga, de um Knesset, que é como chamado em hebraico e como está na Bíblia hebraica. Esse homem era importante, ele estava ali com a sua comitiva, naturalmente a sua comitiva tratou de abrir o espaço para que ele se aproximasse de Jesus. E ele se ajoelha diante do mestre e diz: por favor, vem depressa à minha casa, porque eu tenho uma única filha e ela está a poucos instantes da morte. Nós sabemos que em outros momentos um homem chegou para Jesus e disse: olha, o meu servo está à morte. O meu servo, eu amo muito esse escravo e ele está morrendo. Mas basta que tu digas uma palavra. E Jesus disse: não, eu vou com você. Não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Mas basta que tu diga uma palavra e ele será salvo. E Jesus exaltou a fé daquele homem e disse: vai e seja feito conforme a tua fé. Este, porém, Jairo, pediu: vem comigo. Talvez a fé dele não fosse tão forte, não fosse tão robusta. E ele pede a Jesus que Jesus se dirija até a sua casa, no afã de resgatar, de livrar da morte, tirar das mãos daquele que tem o império da morte, a saber, o diabo, que já tinha sido derrotado no primeiro enfrentamento. Ele já não tinha tanto poder sobre aquela esfera da criação. Porque lá, onde Adão caiu, ele foi e retomou a situação, e retomou a cena, e tentado, ele resistiu a todas as tentações, e derrotou o diabo, e dali por diante, o diabo não apareceu mais diante dele para enfrentá-lo. Mas ali estava Jairo, um homem desesperado, um pai aflito. E Jesus: eu irei com você, disse para ele. E enquanto Jesus está se dirigindo e a grande multidão volta a apertar Jesus, encontrões, ombradas, gente encostando a mão nele, avisando, como nós vemos aí nos dias da comemoração de Aparecida, por exemplo, o desejo, a ânsia das pessoas encostar a mão, alisar, passar os dedos na imagem da santa em quem eles dizem que creem. E enquanto está Jesus se dirigindo para a casa de Jairo, algo acontece e Jesus para. Jesus interrompe a caminhada. Jesus para a caminhada. Toda a multidão para junto com Jesus. Jairo, provavelmente aflito, Jesus se volta para a multidão e pergunta: quem me tocou? E há aquele silêncio e de repente Jesus insiste: quem tocou em mim? Observe que Jesus não diz, ele não pergunta quem tocou na minha roupa. Ele diz: quem tocou em mim? Ele afirma que alguém tocou nele. Embora nós saibamos que a mulher só tocou na orla de suas vestes, na franja das suas vestes. E todos começaram a se negar. Não, eu não fui, olha, não fui eu não. Não fui eu não. E Pedro e os outros apóstolos viram para Jesus: meu mestre, a multidão te aperta, te oprime, está todo mundo se esbarrando no Senhor, e o Senhor me pergunta quem me tocou. Jesus disse: não. Eu não estou me referindo a este tipo de contato. Eu estou falando que alguém especial, alguém de coragem, alguém de fé, chegou e tocou em mim. Tocou em mim pela fé. Porque quando nós precisamos de um contato com Deus, não é necessário que a gente tenha algo físico para manifestar este contato, como muitas ditas igrejas estão fazendo hoje, mas pela nossa
fé, a mão da fé, o poderoso braço da fé, é que precisa chegar até Deus, e há um caminho certo e único para que isso aconteça. E ele insiste: alguém tocou em mim, porque eu sei. O verbo hebraico que está ali está na primeira pessoa singular do passado, e ele diz, é o verbo iodea, saber, e ele diz, eu sei. Ele não diz eu senti, ele diz eu sei que alguém especial tocou em mim. Aleluia. Porque de mim saiu poder. E algo aconteceu na vida de alguém aqui. Eu quero que esse alguém se manifeste. Eu quero que esse alguém se apresente. Porque, meu irmão, minha irmã, é necessário que quando Deus realize uma grande obra na tua vida, você testemunhe isso publicamente. Mas que seja um testemunho verdadeiro. Mas que seja um testemunho legítimo. Não esses testemunhos falsos, fingidos que andam por aí, baseado em copos de água não sei de onde, em mechas de sal não sei de quê, em flor do não sei que lá, em correntes de não sei o quantas. Nada disso, mas o poderoso braço da fé não depende de nada material. Aquela mulher foi por trás de Jesus e diz o texto que na consciência dela ela dizia: eu sei que se eu tocar na roupa dele, eu ficarei sarada. E ela então vai pelo meio da multidão. Ela tem, provavelmente, ela agachada, porque se reconhecida, ela era cotovelada, empurrada para fora, porque ela era tida por imunda, ela era tida por amaldiçoada. E ela precisava alcançar o seu objetivo. E quem quer alcançar o seu objetivo junto ao Senhor da salvação, junto ao Rei dos Reis, junto ao verdadeiro Deus e único Deus criador dos céus e da terra, chamado Yeshua, Jesus, o Messias, ele sabe como se deve fazer, ele conhece o caminho, ele sabe que o caminho é a fé. O autor da epístola aos Hebreus, ele narra toda a sua epístola trabalhando sobre a questão da fé, da necessidade da fé, da permanência na fé, do estar entregue, possuído da verdadeira fé. Esta fé que essa mulher exerceu e nos deixou o exemplo. E vendo que não tinha como se ocultar, porque ela como que sabia que Jesus já sabia que era ela. Afinal de contas, como uma mulher judia, crente, ela sabia que ali estava o Criador dos céus e da terra, o Verbo que se fez carne, o Verbo, o Deus que Verbo, o Verbo Deus e o Deus Verbo, que é assim que está na Bíblia hebraica, no Novo Testamento hebraico. Ela sabia que ali estava aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Ela disse, fui eu, Senhor. E diz o texto que ela estava tremendo, ou seja, ela não sabia qual seria a reação de Jesus, porque a reação de qualquer outro homem, ela sabia. Ela ia ser humilhada, escorraçada, quem sabe até espancada por ter se atrevido a tocar em uma autoridade santa, sabendo que a lei não permitia isso. E ela diz, fui eu, Senhor. E conta a sua história. Há 12 anos eu sofro de uma hemorragia. Uma hemorragia, nós sabemos, uterina, que me causa muito sofrimento, que me causa muita tristeza. Eu sou uma mulher triste por ser tratada, ser tida como imunda, por não poder entrar na sinagoga, por não poder comparecer ao templo. Eu não posso cultuar ao meu Deus. Eu não posso me aproximar sequer do meu marido, se ela tem uma. Eu não posso estar perto dos meus familiares.
e eu tive muitas posses e gastei tudo com os médicos, mas ninguém pôde fazer nada. E ao tocar na bainha, na orla, aleluia, das tuas vestes, no mesmo instante, a hemorragia parou. O verbo hebraico que está colocado na Bíblia hebraica para esta ação, ele diz que, a tradução dele diz que é como que aquele sangue parou da mesma forma como que se um carro desse uma freada brusca. Houve um estanque, houve um zero, houve uma interrupção imediata. Ela não começou a diminuir o sangue, foi diminuindo o sangue, não. A hemorragia estancou. O que estava nas roupas que ela estava usando para se proteger coagulou, porque não vinha mais sangue. E ela disse, e tudo isso aconteceu porque eu creio que tu és o Machia, e eu sabia que se eu tocasse nas tuas vestes, eu não estaria tocando apenas na roupa de um homem, eu estaria tocando em ti. Eu estaria tocando em Deus. Eu estaria unindo a minha fé ao teu propósito, aleluia. Ao propósito para o que tu veio. Tu veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Aqui está uma. Eu tenho fé. Eu toquei e a minha resposta foi tal como eu esperava. A hemorragia estancou. E enquanto ela dizia isso, o mensageiro da morte chega. O mensageiro da morte chega e vira para Jairo. Ele ignora que tem um mestre por excelência ali. Ele não vai falar com Jesus. Ele vira para Jairo como que ignorando o grande mestre, o Senhor da vida. E ele vem como mensageiro da morte, olha para Jairo e diz, para de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Da mesma forma, Jesus o ignora e vira para Jairo e diz, não temas, mas crer somente. Prossigamos, vamos seguir em frente. E agora a multidão mais jubilosa do que estava antes, por ver que a vida estava se manifestando naquela caminhada que o mestre fazia em direção à casa do chefe, do príncipe da sinagoga. Agora aquela mulher já curada, talvez não tenha nem seguido, ela tenha ficado para trás, para ir fazer a cerimônia da purificação, como mandava a lei, que uma vez curado, a pessoa precisava se separar por 7 dias, passar por um processo de purificação para se santificar e voltar à vida normal. Agora, ela ia poder entrar na sinagoga. Agora, ela poderia adentrar ao templo. Agora, ela poderia ter comunhão com a sua família, sem ser uma amaldiçoada, sem ser uma mulher impura, sem passar por constrangimentos. E chegando Jesus na casa de Jairo, Jesus encontra a festa da morte. A festa dos derrotados, a festa dos vencidos, a festa daqueles que estão para perder o seu direito de celebração, porque o que veio, o que estava ali, veio para destruir, como diz a Epístola aos Hebreus, aquele que detinha o império da morte. E ele estava prestes a perder de todo esse poder. Esse poder agora trocaria de mãos. E quando Jesus chega lá, estão as carpideiras cantando, as pessoas tocando aquelas músicas fúnebres, muito choro, muito pranto, a maioria hipócrita, porque muitos faziam isso por interesses financeiros. E Jesus vira para eles e fala, parem com essa coisa, parem com essa festividade macabra, negra. A menina não está morta, ela está dormindo, porque para mim é como se Jesus dissesse, todos estão vivos.
todos estão vivos. É eu querer que eles voltem, eles voltam. E riram de Jesus. E Jesus então pega João, Pedro e Tiago, chama o pai e a mãe da menina, e o restante ele expulsa todo mundo. Porque quando há a celebração da vida, só os herdeiros do reino podem estar presentes. E quando houver o grande dia em que todos os filhos da salvação, em que todos os filhos da ressurreição forem celebrar com o Deus eterno a grande vitória, a vitória final, só os que celebram a vida ficarão presentes. E Jesus chegaria para aquela menina, falando em língua aramaica. Ele diz, Telita, cumi. Eu lembrei ao ler esse texto na Bíblia hebraica, que eu tive algumas bíblias de anotações, e vi os comentaristas fazerem notas comentando que não se entendia bem por que Jesus teria cometido o erro ao pronunciar o verbo cum, que é o verbo erguer-se, levantar-se, porque o certo era ele ter falado cum e ele falou cume. Não tem nada de errado ali. Jesus não usou a segunda pessoa do feminino singular no passado nem no presente, mas do imperativo. E se você tiver um dicionário de hebraico, consulte lá no imperativo que está lá. A segunda pessoa feminino singular é cume, tanto no hebraico como no aramaico. E diz o texto que o espírito dela voltou ao seu corpo. O espírito dela voltou, aleluia, ao seu corpo. E a vida celebrou um todo. No caminho ele cura uma mulher que estava, quem sabe, já caminhando para a morte. Alguém que estava sendo assediada pela morte. Alguém que vinha sendo cuidada pela morte até que a sua hora chegasse. E lá no ponto final, no local de chegada de Jesus, na casa de Jairo, a morte já se sentia vitoriosa, mas quando a vida chega, é como a luz que resplandece e as trevas fogem. Que nós possamos entender que o nosso papel, aqueles que são chamados por Jesus, não é estarmos misturados com a multidão querendo estar perto de Jesus, só por prazer, só para ter a honra, para ter o que comentar, o que dizer. Eu estive ontem na igreja, que culto maravilhoso. Eu senti que Jesus estava ali. Mas nada mudou na sua vida. Nada mudou naquele lugar chamado de igreja. Nada aconteceu. Nada sobrou que glorifique o nome do Senhor dos céus e da terra, daquele que é o Senhor da vida e tem nas suas mãos a chave da morte. É necessário que a gente entenda que passou o tempo, chegou o fim, ao fim, a tolerância de Deus, com essa imensidade, essa imensidão de religiões chamadas igreja, aonde pessoas vão para lá em uma postura passiva, como que se Jesus estivesse ali e eles estivessem perto, como quem quer ver, como quem quer estar próximo. Quem sabe eu consiga bater o ombro, quem sabe eu me esbarre nele. Jesus não chama ninguém para isso. Jesus me chama, Jesus te chama para que você receba a vida. Não basta apenas você ter encontrões, esbarrões ocasionais com o Senhor. Isso muitos conseguem. Até nas altas montanhas do Tibete, até naquelas regiões do Himalaia, em todas as outras religiões, alguém consegue sentir um frescor
E eu senti um arrepio. Olha, essa palavra me trouxe um arrepio. Não, pare com isso. Você precisa tocar em Jesus. E esse tocar tem que ser com as mãos da tua fé. Tem que ser com o braço poderoso que Deus te deu, que é o braço da fé. Para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. E para que essa glória reflita sobre outros, através do testemunho do que Deus fez em sua vida. Jairo teve de volta sua filha. Não apenas ressuscitada, mas curada. E agora, eles, além de receberem todas as bênçãos, eles viram a face. Eles entenderam como se faz para ter a presença de Deus, para conseguir-se tocar no autor da vida, no autor da nossa salvação. Aquela mulher que ficou para trás, que não se fala mais nela. O texto nada mais diz para ela. Mas uma coisa nós sabemos que é certo. Ela saiu para dizer a todos, fossem da sua família, fossem seus conhecidos e fossem aqueles a quem ela viria a conhecer. Como ela teve um encontro com o Deus Criador. Como ela teve um encontro com o autor da vida. E o que se precisa fazer? E como se faz para receber a vida eterna? Que Deus possa abençoar, que eu tenha conseguido transmitir a você a mensagem que eu pude extrair desse texto tão importante, tão corriqueiro, mas que as pessoas às vezes não falam o essencial. Tanta gente esbarrando em Jesus. Pedro mesmo fala, tanta gente esbarra no Senhor, tanta gente esbarra em você. Te oprimem. Como assim quem tocou em mim? Mas ele disse, algumas traduções dizem, eu senti. Não é esse o verbo que Jesus usou. Não foi o verbo. Não foi o verbo hargish, sentir. Em hebraico, hargish. Rei, resh, gimel, com dagesh, e yodshin, hargish, não. Jesus usou o verbo iodeia. Na primeira pessoa do singular do passado. Yadati. Ani Yadati, ele disse, eu sei que alguém tocou em mim. Eu sei que alguém tocou em mim. Por quê? Ele explica. Saiu poder. Saiu vida. Existe um monte de religiões por aí. Lotadas de cadáveres. Lotadas de mortos. Aquilo que a irmã Márcia citou hoje da Epístola aos Efésios, quando Paulo explica à igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, como nós também estávamos. Mas agora nós temos vida. Nós temos vida. Porque ele veio e nos vivificou. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, mediante a fé. Jesus perguntou, quem me tocou? Quem tocou nele? A mulher. Oh, aleluia. Ela tocou nele? Tocou. A fé dela foi lá nele. A veste foi só um aspecto visível, material, humano, apenas um detalhe. Mas através daquele tocar na veste,
ela fez contato. Nós precisamos fazer contato. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos de estar vivos. E a vida está nele. E a vida é a sua palavra. Que Deus abençoe você. Uma semana abençoada e um eterno shalom.